Olá, pessoal, boa noite. Como vocês já me conhecem, então a gente nem fez a apresentação aqui inicial, não. Eu sou o professor Johnny e trabalhei com vocês a uma das disciplinas do curso, que foi a disciplina de matemática discreta, e eu também vou estar trabalhando com vocês essa disciplina, que é a disciplina articulação teórico e prático. O que essa disciplina busca trazer como discussão para a gente? Nós vamos tentar fazer aqui algumas abordagens em relação à teoria e prática, principalmente voltadas para as três últimas disciplinas que vocês trabalharam. Na verdade, não necessariamente as três últimas, mas três das disciplinas que vocês trabalharam, que foi a disciplina de geometria espacial, a disciplina de matemática discreta e a disciplina de funções elementares. Tem até um caderno didático que eu coloquei lá à disposição de vocês lá no portal do AVA, que a gente vai discutir um pouco nos próximos encontros. Mas antes de falar um pouco disso, eu vou apresentar aqui para vocês já e comentar alguns pontos que vão ser relacionados aqui da disciplina. Acredito que está ok aqui a imagem do slide para vocês. Então, nossa disciplina Articulação Teórico e Prático, ela vai ter a seguinte divisão, que vocês já estão acostumados, que é mais ou menos a mesma divisão de datas das outras disciplinas, né? Nós vamos ter aqui 4 webinários. Cada webinário desse vai estar sendo realizado em uma terça-feira aí, em 4 semanas consecutivas. Um detalhe importante, cada webinário desse vai gerar para a gente um fórum de discussão, que cada um deles vão ser avaliados em 5 pontos. Inclusive o da primeira semana, que é o de hoje, já está disponível lá para vocês, que vai estar relacionado com um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. E, além disso, a gente vai ter uma atividade aplicada, que nesse caso vai ser um pouquinho diferente do que da última disciplina que eu trabalhei com vocês. Eu optei aqui nessa disciplina por fazer uma atividade aplicada de maneira que inclua a avaliação, que eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa mais bem elaborada e que também vai diminuir um pouco de outro futuro trabalho que vocês teriam. Com essa atividade aplicada aqui, a gente vai trabalhar com ela no valor de 70 pontos. Então, é uma atividade que praticamente vai valer bastante nota aí da disciplina. Da última vez foi 40 pontos mais avaliação. Dessa vez, eu optei por colocar aqui junto da atividade aplicada, porque eu acredito que vai ser mais interessante a gente deixar essa demanda para essa atividade. E tem também a autoavaliação, que tem um valor de 10 pontos, e aqui a gente totaliza os 100 pontos da disciplina. Aqui tem as datas de início dos webinários, mas não é a data final do fórum. Geralmente a data final do fórum é um dia antes do início do segundo webinário, por exemplo. O fórum de discussão do primeiro encontro, ele vai até um dia anterior ao encontro aqui, que é o segundo. Essas datas da atividade aplicada, eu coloquei baseadas lá na data da avaliação. Depois eu posso confirmar com vocês se vai ter alguma alteração ou não, mas a princípio serão essas datas aqui. O que eu pensei para essa atividade aplicada aqui, e que eu acho que vai ser bacana a gente trabalhar? Eu até apresentei aqui, esse arquivo que já está disponível lá para vocês também no AVA,
que é a descrição do que a gente vai querer para a atividade aplicada nessa disciplina. Então, eu vou ler aqui com vocês, esclarecer alguns pontos, depois eu vou comentar um pouco mais sobre outros detalhes relacionados a isso. Então, o que a gente está solicitando aqui é o seguinte, na atividade aplicada. Consistirá do seguinte trabalho: construir um relato de experiência a respeito de alguma atividade prática realizada durante o curso que contemple algum conteúdo das disciplinas trabalhadas durante a especialização. Uma coisa importante aqui é porque a gente já fez alguma coisa, algo como um relato, lá na disciplina de matemática discreta. Mas o relato que foi solicitado lá foi uma coisa mais simples, que era só uma descrição da atividade que tinha sido realizada. E esse relato de experiência aqui, como eu vou comentar com vocês, ele vai ser uma coisa mais elaborada e voltada mais para o lado científico da escrita e, quem sabe, até voltado aí para o lado da publicação, que é o que eu vou tentar comentar com vocês aqui. O trabalho, ele deve ser realizado conforme as normas da ABNT para textos científicos, contendo resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. O trabalho deve conter fundamentação bibliográfica, na qual deve ser feita uma discussão com fundamentação teórica sobre o desenvolver da atividade, bem como seus resultados. E aí, a princípio, eu deixo como sugestão aqui para vocês, já que a gente vai fazer esse trabalho, que a gente espera que seja como se fosse um formato de trabalho de conclusão de curso. Geralmente, quando a gente faz algum curso de especialização, a gente tem um trabalho de conclusão de curso. E aí eu resolvi fazer um trabalho nesse formato e colocar ele dentro dessa disciplina, porque eu acho que vai ser bacana tanto para o curso que vocês estão fazendo, quanto também para quem tiver algum plano de tentar publicar esse trabalho. O formato que a gente pretende que seja feito esse trabalho é um formato no qual ele possa ser, eventualmente, depois, publicado no anal de uma revista, em anais de eventos, ou então em revistas científicas da área de matemática ou da educação matemática. Lembrando que isso aqui é só uma sugestão, essa parte da publicação, mas que eu acho bem interessante, já que vocês já vão estar desenvolvendo um trabalho aí que tem tudo para ser um ótimo relato e uma ótima descrição aí de alguma atividade. Aquilo que vocês fez, por exemplo, lá na disciplina de matemática discreta, que foi descrever uma atividade e tal, teve alguns que optaram pela questão da aula e do relato, outros optaram pelo vídeo. Se algum de vocês quiserem aproveitar parte daquele trabalho para embasar e construir esse outro aqui, fiquem à vontade para fazer isso. Ou então, sintam-se à vontade também para encontrar outro trabalho que foi realizado durante o curso ou em alguma outra etapa, para poder estar fazendo esse relato. Passando aqui mais para frente. Aqui só um detalhe, que depois, de acordo com a data limite que eu coloquei lá, o trabalho vai ser enviado no formato de PDF. E eu coloquei dessa vez o link disponível no tópico referente à semana 4. Então, assim que abrir a semana 4, já vai estar o link disponível para quem quiser enviar o trabalho. E isso aí vai estar aberto até a data final lá do prazo. Então, o que eu estou tentando fazer aqui nessa disciplina é tentar transformar esse trabalho aqui, que tem tudo a ver com articulação teórico-prático, que é fazer um relato de experiência baseado em alguma dessas atividades que foram realizadas, ou alguma atividade que alguém queira realizar ainda para fazer. Acredito que ainda esteja em tempo, mas aí vai ficar a critério de vocês.
Aqui, eu deixei aqui no final disponível para vocês, eu coloquei aqui alguns relatos de experiência, era para ter colocado outro aqui, se eu não me engano, eu tinha observado uns 2 ou 3 que eu achei bem legal, assim, o modelo, para vocês darem uma observada. Então, esses aqui são alguns relatos prontos, depois eu vou estar mandando esse slide para vocês, esse aqui vai estar junto. E aqui também eu deixei algumas sugestões para modelos de submissão. Tem aqui algumas revistas e periódicos que fazem, da nossa área de matemática ou educação matemática, que fazem a publicação de trabalhos nesse formato, e aí eu deixei aqui algumas sugestões para, se caso alguém, durante o desenvolver do trabalho, tenha o interesse de submeter para publicação, pode estar escolhendo alguma dessas sugestões que eu deixei aqui, ou então procurar alguma outra também. Então, eu espero que tenha ficado aqui mais ou menos claro qual que é a proposta do trabalho. Em relação à quantidade de páginas, eu acredito que um relato de experiência aí bem estruturado, ele tem aí mais ou menos a partir de 8, 10 páginas, para ser uma coisa bem escrita e bem fundamentada, mas vai depender aí também do padrão do que vocês querem dizer também, do que vocês vão explicar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a questão dos próximos webinários. Nos próximos webinários, eu vou tentar fazer um pouco da divisão em 2 etapas. Eu vou discutir alguns pontos ali do caderno didático, que é o caderno didático da disciplina, comentar sobre algumas atividades práticas que estão falando lá nele, no caderno didático, e de repente eu trago algumas diferentes também para comentar com vocês. E aí, como o caderno didático ele referencia 3 disciplinas, que é a de matemática discreta, funções elementares e geometria espacial, eu vou separar um dos 3 próximos webinários, um para cada, e aí eu faço esse comentário sobre essas atividades e divido o tempo de cada webinário para depois também comentar um pouco mais sobre o desenvolver desse trabalho aqui, que eu acho que é o foco central que a gente vai tratar na disciplina. Então, no próximo, por exemplo, eu vou pegar um desses relatos de experiência prontos, vou tentar discutir um pouco com vocês aqui as ideias, ler algumas coisas com vocês, marcar alguns pontos importantes, e aí vai ficar mais ou menos dividido dessa forma os próximos 3 webinários. No webinar de hoje, eu queria fazer essa abordagem aqui com vocês, detalhar bem como vai ser a avaliação da disciplina e o decorrer da mesma. E também eu vou mostrar um artigo aqui para vocês, que ele foi feito justamente baseado em esclarecer pontos básicos de como deve ser realizado e estruturado esse relato de experiência. Então, eu vou mostrar um pouco dele aqui para vocês, comentar algumas coisas, e aí, no final, eu vou abrir um espaço aí para a gente conversar um pouco mais, para vocês tirarem dúvidas tanto sobre a atividade aplicada, ou se quiser também perguntar alguma coisa sobre o texto que eu vou mostrar aqui. Eu vou mudar a apresentação aqui, então. Acredito que esteja ok a imagem para vocês também de novo. Então, aqui nós temos esse artigo, que eu vou separar ele aqui, que eu achei bem legal para a gente comentar, porque ele vai abordar um pouco tanto dessa questão da disciplina, que é a articulação teórico-prático, e visando justamente esse ponto do relato de experiência,
que é a questão do trabalho que a gente pretende desenvolver aqui. Então, aqui nós temos o texto Pressupostos para elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. Esse aqui é um texto da revista Praxis Educacional, e ele foi construído por 3 professores da Universidade do Estado da Bahia. Então, nós temos aqui esse texto que ele visa esclarecer alguns pontos. Eu já vou aqui só descer aqui na introdução, que começar conversando um pouco sobre esse ponto que ele coloca aqui no início, que é a respeito do que a humanidade. Ele faz um paralelo aqui a respeito do ensino e do que a humanidade apresenta ao longo da história, né? Então, uma coisa interessante que a gente tem que observar é que as nossas práticas, as nossas vivências, tudo isso é baseado no que já foi desenvolvido ao longo da história. Então, o nosso sistema de ensino, a nossa discussão científica que nós temos hoje, ela é toda um consolidado do que a gente já foi desenvolvendo ao longo da história. E o que a gente faz, na verdade, quando a gente constrói um relato desse tipo, ou quando a gente constrói um trabalho científico desse tipo, é manter essa questão humana de repassar as informações e as vivências que nós tivemos aí ao longo do nosso tempo aqui também. Então, gerações futuras que vão seguir aí na educação, na nossa área, eles vão se embasar em coisas que foram realizadas em períodos anteriores. Então, é importante a gente tanto se basear no que já foi construído ao longo da história, como também a gente criar registros do que a gente tem feito durante esse período que a gente está fazendo parte dessa educação. Então, como profissionais da educação, como professores, e agora vocês estão nesse curso de pós-graduação, eu acho importantíssimo a gente pensar nessa ideia de divulgar. Então, talvez a principal proposta que esteja tentando trazer para vocês aqui na disciplina é a questão da divulgação científica. A gente não só desenvolver uma prática, não só tentar criar algo legal ali na sala de aula, mas a gente tentar divulgar isso para outras pessoas e para outros profissionais que possam estar em algum momento buscando essa referência de alguma coisa já realizada em relação a algum assunto ou a algum conteúdo. E aí, a gente tem diversas maneiras de fazer essa divulgação científica, e uma das mais formais que nós temos hoje é a questão do texto científico, no formato de artigo, ou até mesmo nesse formato aqui de relato de experiência, que, dependendo da revista, a gente até trata como sendo construção da mesma maneira como um artigo científico. Então, obviamente existem outros tipos de divulgação hoje. Hoje em dia mesmo com as mídias sociais, as pessoas divulgam muitos trabalhos, tem também a questão dos livros, mas a questão de eventos e de revistas talvez seja um ponto muito importante aí do que a gente possa estar realizando essa prática. Então, aqui, só comentando aqui, não vou ler tudo com vocês, o texto aqui é bem tranquilo, acho que de vocês fazerem a leitura também depois. Acredito que vai usar bastante. Eles referenciam aqui vários autores bem recentes, que fizeram discussões bem atuais sobre o assunto. Pelas datas aqui é possível observar isso. E aí, aqui na frente, vai ter uma descrição detalhada sobre essa estruturação do texto. O que deve ter no relato de experiência, como que ele deve ser construído. Então, eu já vou passar algumas páginas aqui.
Tem uma tabela aqui embaixo. Isso. Aqui o que é proposto é um roteiro. Um roteiro que não necessariamente tem que ser engessado no que está falando aqui. Isso aqui, como eu disse para vocês, é apenas uma sugestão. Uma sugestão que eu acho bem legal, que o pessoal colocou, que eles colocaram aqui, os autores, do que pode ser tido dentro de um relato de experiência que vai deixar bem detalhado, bem discutido e que vai trazer aí uma consolidação de informações sobre a experiência praticada, né? Então aqui dividiu aqui como se fosse em sessões e aí separou aqui a introdução. E nessa sessão da introdução, foi dividida aqui em dois campos: o campo teórico e o campo dos objetivos, né? E aí, aqui está bem claro, essa tabela eu vou ler com vocês, para comentar um pouco aqui sobre cada parte. Mas aqui faz algumas perguntas, e essas perguntas talvez sejam o mais importante da introdução aqui, que é o que vai embasar a construção dessa experiência. Então, nós temos aqui a pergunta: quais são os conceitos chaves do tema? Então, quando a gente vai fazer uma experiência, uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração quais são os principais tópicos que a gente visa numa experiência relacionada a algum conteúdo. Isso é muito importante. Outra coisa, qual a importância de fazer esse relato de experiência? Qual é a importância de pegar essa experiência que foi realizada e descrever ela, né? Por que escrever esse relato? Como eu tinha comentado com vocês, talvez o principal objetivo de escrever um relato é manter a divulgação de informações para quem posteriormente possa desejar fazer também um trabalho semelhante. Além da gente estar divulgando um trabalho que foi realizado, a gente pode estar também incentivando outras práticas pedagógicas aí, né? Qual o problema, né? Talvez essa seja a principal questão aqui de uma introdução. Qual que é o principal problema a ser resolvido na situação de uma experiência dessa? Será que há algum conteúdo que os alunos têm dificuldade e que talvez com essa experiência eles possam aprender de maneira mais fácil? Ou será que é um conteúdo que cabe a necessidade de uma experiência para ser complementado essa consolidação do aprendizado? Então, esses pontos básicos são muito importantes na introdução do trabalho. E aqui o outro elemento da sessão que está aqui separado é sobre o objetivo desse relato. Descrever quais são os objetivos tanto da experiência, o que se busca com a experiência e o que se busca também com o próprio relato. O que eu quero que quem vai ler esse relato enxergue nesse trabalho? E aí, após essa parte aqui Aqui tem também uma categoria de descrição que, quando fala referenciada, porque geralmente essas perguntas aqui a gente vai ter que ter um embasamento teórico, com referências bibliográficas, com uma discussão para poder tentar responder cada um desses pontos. Depois também, quem for precisar aí na hora da construção, eu vou disponibilizar algumas referências, vou estar mandando alguns links de artigos, de livros também, nomes de livros, que possam ser usados aí nesse embasamento. É claro que vai depender, essa referência vai depender de cada trabalho também, né? Em relação à metodologia, existem vários passos e talvez esse aqui seja a essência de todo o trabalho, que é fazer a descrição. E essa descrição, ela deve ser, além de fundamentada, ela deve ser muito detalhada, porque é isso que vai trazer
futuramente, para quem lê o trabalho, ter uma visão direta e ampla do que foi realizado na experiência realizada. Então, aqui, a data, quanto tempo que foi realizado isso. Essa questão da data parece ser uma coisa bem simples, mas é de extrema importância, porque essa data ela nos remete a um período histórico, que em algum momento pode ter acontecido alguma coisa. Então, se a gente lê, por exemplo, um relato de experiência lá dos anos de 1980, alguma coisa assim, a gente vai estar relacionando aquela experiência juntamente com o período histórico em que o país estava, por exemplo, ou o mundo, diante daquela situação específica. Características do local, características geográficas de onde que foi realizado mesmo, e outras partes informativas aqui, do que se trata a experiência, como a atividade foi desenvolvida. Então, aqui tem algumas perguntas bem interessantes que, se bem tratadas e respondidas, a gente consegue construir um relato de experiência bem interessante. Qual foi o tipo de intervenção realizada, né? Descrever a atividade. Qual foi o perfil das pessoas que foram público? Que série eram os alunos? Que tipos de alunos eram esses? Qual a realidade social daqueles alunos? Qual a realidade social, até mesmo da escola, da cidade? São aspectos essenciais aí que influenciam na interpretação do que está sendo proposto. A questão dos recursos, todos os materiais usados na atividade, descrever a ação de uma maneira completa, o que foi feito, o que não foi realizado, por que foi realizado daquela maneira. E aí, dentro dessa ação, instrumentos e critério de análise, aqui também cabe a questão de ser referenciado. Vale citar alguns autores para comentar o porquê das etapas de uma atividade ou o porquê de tais instrumentos utilizados. Então, aí vai ter várias coisas aí importantes nesse sentido. Uma coisa que deve ser tomado cuidado aí também em relação ao relato de experiência, a questão da eticidade, né? Que é, apesar de descrever uma atividade que vai ter sido realizada com alunos, provavelmente, é preciso ter esse pequeno cuidado de exposição dentro do texto, porque a gente vai estar falando de uma cidade, a gente vai estar falando de uma escola, muitas vezes a gente vai estar falando de uma turma de alunos, então é preciso ter esse cuidado aqui na hora de descrever os fatos e tratar da melhor maneira possível a descrição desse público que recebeu a atividade. Depois da atividade descrita, baseada nesses principais pontos aí, vem a questão dos resultados. E quando a gente fala de resultado, não necessariamente você precisa falar, nossa, a experiência foi linda, foi ótima, isso aqui revolucionou a educação dessa turma. Na verdade, é trazer os resultados vendo a verdade mesmo. Como que essa experiência foi aceita pela turma? Ajudou realmente? Quais foram os pontos positivos? Quais foram os pontos negativos? O que poderia ter dado certo? O que poderia ter dado errado? Dependendo de alguma coisa que fosse feita ou não. E aí, já dentro dessa discussão, já vai vir a parte que a gente pode fazer um debate com a literatura. O que as referências bibliográficas elas sugerem para a gente, baseado em alguns aspectos. Então, aqui até comenta que é uma parte dialogada porque a gente vai pegar as nossas opiniões e tentar sistematizar essas opiniões
de acordo com também a opinião de outros autores, de outras pessoas que fizeram outros relatos, de livros de metodologia científica que fala sobre o assunto também. E aí, dentro dessa discussão, ainda podem ter alguma análise de informações. Aqui pode entrar uma construção de tabela, uma construção de algum gráfico, alguma avaliação realizada com a turma, algum questionário aplicado. E aí já vai entrar aqui uma parte mais crítica, em que quem está escrevendo, né, é que vai poder tentar passar um pouco dessas conclusões do que foi realizado aí. E aí, como eu tinha dito ali em cima até, nem sempre falar só de bons resultados, mas falar de dificuldades, de limitações, o que poderia ser feito para tentar diminuir essas dificuldades, essas limitações, o que foi bom, que a gente também poderia achar que seria difícil, mas que na verdade acabou dando certo. Então, o relato de experiência, ele é realmente você tentar transmitir a ideia de como foi feito e de como ele poderia ter sido feito ainda melhor. Talvez essa seja a principal ideia. Você fazer um relato de experiência de maneira que você mostra a experiência construída e, além disso, dá uma visão de como essa experiência poderia ser até realizada novamente de uma maneira ainda mais proveitosa. Que é a questão das potencialidades. Pensar no que pode ser melhorado, talvez seja um dos principais pontos aqui da ideia do relato. E aí, nas considerações finais, uma ideia muito importante é tentar pensar se o que é proposto inicialmente lá na introdução do relato, se realmente tudo isso foi alcançado no desenvolver do texto, e também pensar se a própria atividade em si, se a própria experiência, ela teve tudo que foi descrito ali como necessário e outra coisa também, o que mais poderia ser feito, o que mais poderia ser realizado, talvez para completar ou para ampliar. Às vezes um relato de experiência também ele pode ser apenas parte de um estudo que ainda pode ser continuado e gerar outros relatos. Pode ser aí construído um trabalho contínuo. Então, a proposta que eu estou querendo aqui para vocês é tentar fazer uma coisa mais simples, de uma atividade específica, mas isso aqui pode ser escrito também relacionado a todo um projeto que é realizado durante um bimestre escolar, durante um semestre, durante um ano letivo, enfim. Pode ser também descrevendo um trabalho mais a longo prazo. E uma coisa final aqui muito importante, que são as referências, né? Como tem aqui no final, as citações de acordo com as normas da ABNT. E aí, aqui vai ser um momento em que vai estar, no final do texto, as referências das citações colocadas dentro do texto. E as citações, elas são muito importantes, porque por mais que nós tenhamos ideias formalizadas na nossa mente, ideias que a gente desenvolve durante o dia a dia, mas no fundo a gente sabe que essas ideias, a gente tem que reconhecer que todas essas ideias que a gente tem como profissional, como sociedade, isso tudo é uma questão desenvolvida historicamente. Então, algumas informações que a gente vai colocar durante o texto, é muito importante estar buscando essa referenciação no que outros autores, no que outras pessoas já fizeram. E, obviamente, a gente também, dentro dessas citações, é muito importante procurar aí trabalhos renomados que ajudam a enriquecer bastante
o que você está falando e discutindo dentro do texto. Então, essa tabela aqui, eu acho que é uma coisa muito boa, que dá para você tirar aqui ao máximo para poder construir esse texto e esse relato. E aí, eles continuam aqui fazendo uma discussão sobre a proposta do relato de experiência. Esses autores aqui, eles têm um livro de metodologia científica, que foi citado aqui. Talvez seja das ideias mais bacanas e atuais que a gente tem aí. Até eu mesmo já utilizei bastante esses autores em alguns trabalhos acadêmicos. Fica a sugestão para vocês darem uma olhada depois. Obviamente, tem outros autores também que estão aqui no texto e outros que até não estão aqui, mas que vale a pena também dar uma olhada. Então, aqui faz uma discussão bacana sobre a proposta. Vou deixar esse texto à disposição de vocês depois para dar uma olhada. E aqui, por fim, já vem para as considerações finais, que é justamente comentar um pouco do que está na tabela ali, né? Considerações finais aqui também, falando do relato de experiência e também do próprio texto aqui, né? Porque o texto aqui em si também é um artigo que foi publicado e tem seu objetivo, transmitir essa ideia aí das informações. No final aqui desse artigo, tem várias referências que são bem bacanas, podem ser olhadas tanto para entender melhor o texto aqui, ou então para também ser usados como referências lá na construção do relato de vocês. Enfim, aqui tem bastante coisa e a gente pode, é claro, olhar coisas também. Tem informações aqui também sobre os autores que eu escolhi aqui nesse caso, desse artigo, para poder falar. De repente, alguém queira dar uma olhada também mais do perfil deles aqui, para ver o que eles falam um pouco mais sobre isso. Mas, a princípio, essa é a proposta que eu trouxe aqui para vocês. Então, só resumindo aqui um pouco do que eu comentei hoje com vocês, eu fiz aqui um breve detalhamento de como vai ser a disciplina, dividindo ali a questão da nota e a questão dos trabalhos a serem realizados. Então, basicamente, vocês terão os 4 fóruns, essa atividade aplicada, que eu estou tratando ela como se fosse um trabalho de conclusão do curso de vocês. Então, eu acho que vale a pena ser uma coisa bem construída. A gente vai ter um tempo legal, acredito que, para fazer isso. Eu vou estar à disposição aqui para tentar ajudar vocês. Espero que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. E aí agora eu vou conversar um pouco com vocês aqui, que eu já vi que vocês colocaram bastante coisa no chat aqui. A princípio, eu peguei a mesma data que está da avaliação, que é 30/9. Seria um mês. Mas é uma coisa que tem que ver detalhadamente com... Porque eu acredito que já seja o final do curso, né? Deixa eu ver aqui, como é que vocês colocaram. A Vanessa falou aqui de 8 páginas. Gente, mas assim, 8 páginas, se você só olhar aquela tabela ali, e vocês forem pegar uma atividade e tentar descrever realmente todos os pontos ali,
Garanto para vocês que vai chegar uma hora que vocês vão achar 8 páginas até pouco. De verdade. Então, é um trabalho, é uma coisa que você tem que dedicar um tempo aí para fazer, mas eu acredito que como não vai ter outra coisa durante a disciplina além disso, eu acho que vai ser uma coisa bem possível sim para a gente trabalhar aí. A Vanessa levantou a mão aí? Pois não, Vanessa? Boa noite. Boa noite. Eu coloquei aí porque eu tentei aplicar as atividades, né, que foram propostas, e acaba que a gente não tem um retorno muito bom por parte dos alunos. Então, assim, esse relato aí, se eu for colocar realmente o que que aconteceu, eu não tenho muito o que falar, não, né? Então, assim, seguindo aquela tabela que você falou, então é muita coisa a mais que relato, porque o relato mesmo, ele é pouco, não é isso? Assim, o relato em si, você só descrever a atividade, ele seria uma coisa bem pequena. Mas o relato de experiência formalizado com trabalho científico, igual é a proposta aqui, não é apenas você descrever a atividade, mas você descrever a atividade e comentar baseado em referências bibliográficas, fazer uma discussão, referenciar alguns trabalhos, ler um pouco sobre isso, colocar citação. Então, aí você consegue encorpar mais o trabalho e, de repente, rapidinho você consegue encontrar esse tamanho aí que, no caso, você comentou ali das outras páginas. Eu acho que seja bem tranquilo. Talvez seja uma novidade para muitos de vocês, mas eu acho que é uma oportunidade muito boa de vocês utilizarem dessa experiência de fazer um trabalho desse tipo, porque além de vocês estarem tendo a oportunidade de fazer um trabalho que vai ser de conclusão de curso, que vai ser bem bacana, vocês também têm a oportunidade de tentar publicar isso, que eu acho muito interessante, tanto para a questão do currículo, quanto pela questão da divulgação. Alexandre Barbosa? É obrigado a é obrigado a publicar? Não, não é obrigado a publicar. A minha proposta, a questão de publicar, eu estou deixando como sugestão. Porque, assim, eu penso que como você vai construir um trabalho, isso vai gerar uma demanda, a gente espera que fique um texto bacana, eu acho que vale a pena publicar, porque você já vai estar com o trabalho pronto. A única coisa que você vai ter que fazer a mais é submeter ele a uma banca, e essa banca provavelmente pode mandar algumas sugestões, algumas alterações, para que você possa adequar isso para a publicação. O que você já estando com o trabalho feito, eu acredito que seja tranquilo. Então, Roberto, você perguntou que se pode ser de qualquer uma disciplina do curso todo. Roberto, eu acho que pode sim, viu? Pode sim, não tem que ficar só preso nas 3 disciplinas, não. Porque, de repente, vocês desenvolveram aí algum trabalho bacana, né, que foi realizado com outra disciplina, sem ser essas 3, e que vai ser de muito mais proveito você escrever sobre, por exemplo. Talvez seja um trabalho que você vai ter mais interesse até de escrever. Então, Esse relato pode ser um relato de um outro, um colega que aplicou em sala? de um colega, aí já é um negócio meio complicado, porque como que teria que ser um colega que te auxiliasse muito, né? Na questão de transmitir todas as informações para que É fosse. porque eu estou afastado e teve a última matéria, eu relatei, eu descrevi lá para a professora
o que correu na aula, porque eu fiz uma entrevista com ele, a gente conversa bastante, a gente troca muito figurinha, e ele me passou algumas coisas, e eu consegui montar o trabalho para ela. E daí eu pensei nessa atividade, porque eu estou afastado desde o começo do ano. Como é que eu vou relatar uma coisa que eu não fiz? Tá entendendo o que eu Entendi. estou querendo dizer? Então, ficou meio complicado para mim isso aí, porque como é que eu vou relatar uma coisa que eu não tive? Eu tive o único relato que eu poderia falar que eu presenciei, que eu apliquei, foi o experimento da lagoa, que foi lá no começo do curso, lá bem no início, né? Poderia Depois ser usado, disso, né? eu afastei e não tive mais contato com minhas turmas. Eu estou afastado quase 6 meses já. Uhum. Mas aí você poderia usar essa experiência, então, que você teve, no caso, a participação, que eu acho que seria muito bom também, mesmo que seja lá no começo do curso. Ou então ver o que esse colega seu que aplicou a atividade, se você conseguiria fazer alguma coisa conciliando com ele as informações. Mas talvez essa aí que você. Mas não tem problema não, né? Se eu conseguir fazer com o rapaz, não tem problema não, né? Mas ele é alguém aqui do curso também ou não? Não, não. Ele é um colega aqui que a gente troca figurinha toda sexta-feira. Então a gente Ah, sim. troca, Não, eu fala acho que sobre tá. aplicativos, essas coisas tudo. Então a gente acaba trocando o que ele fez em aula, são coisas novas, né? Não, eu acho que pode ser realizado e talvez seja uma coisa bem legal até, Alexandre. Você, você ter essa troca aí com outra pessoa de informações, talvez seja uma coisa bem legal. Porque aí você pode pegar a parte prática do que ele aplicou e tentar juntar com ele aí uma troca de informações e fazer essa discussão, fazer essa abordagem aí científica sobre a atividade. Eu acho que dá para você montar essa dupla aí, digamos assim, para tentar construir esse trabalho. E de repente até vocês, se quiserem tentar publicar depois, já lançam o nome de 2 autores do trabalho também. Eu tenho que ver. Mas Legal. veja e força aí que vai dar certo. Mais alguém queria colocar alguma coisa? Amarildo está como deputada. Boa noite. Amarildo, é que tá no cantinho para ver. Desculpa, Amarildo. Não, tranquilo. Boa noite. Deixa eu falar. Eu até gostei da ideia, mas eu acho que o tempo que é pouco, porque um trabalho desse, assim, seria interessante, por exemplo. Vamos supor que eu escolha o jogo dos discos, é muito bom, né? Eu Uhum. apliquei só na probabilidade e no comecinho da probabilidade, mas poderia estender para outros assuntos se eu utilizasse o jogo do disco, por exemplo, durante o ano todo, né? Aí teria muita coisa para me relatar. Agora, assim, para testar também, né? Eu vou aplicar a atividade ainda, né? E essa atividade que eu aplicar, vai ser um relato só de um mês mesmo, né? No caso. Nesse caso, se você for explicar ainda, sim. Pois é, então, beleza. Mas é isso. Vamos ver se vai dar certo. Mas é muito rápido, né? Um mês para fazer isso. Se terminar um pouco depois, não tem muito problema, não, né? Depois a gente vai dar uma analisada nessa questão dos prazos aí, mas eu acredito que um mês a gente fazer bastante coisa. Vamos ver depois. Vamos ver depois com a coordenação do curso, ver como que fica. Beleza. Eu tô achando que é um pouco tempo, né? Porque um mês de observação para um mês fazer o relatório já melhorava, né? Porque escola pública o trem corre rápido demais, né? Hoje, daqui a dia 7 de setembro, aí quer dizer, 8 deve, sei lá, não sei o que vai acontecer, mas aí já vai cortando o tempo, né? Tem esses detalhes, que a gente planeja um negócio, chega na escola, o planejamento é deles, né? Não é bem da gente, assim, então, tipo assim, se der um tempo, até dezembro dá para fazer um trabalho bacana, né? Mas aí acabou o curso também, né? Não adianta, mas beleza. Mas aí, igual eu propus para vocês, vocês podem fazer o trabalho para
para a questão da avaliação do curso, e depois, pensando numa ideia de publicar aí, igual você falou, vocês podem tentar fazer uma coisa mais ampla e aumentar ele um pouco durante um tempo aí, depois que vocês tiverem para fazer a publicação, por exemplo, não precisa publicar igualzinho, vocês vão mostrar para a gente. Se você quiser acrescentar alguma coisa, dá para fazer também. O Márcio levantou a mão aí também? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Minha internet caiu umas 2 vezes, então, de repente, você até já comentou a respeito. É o relato em formato, eu não sei se eu entendi bem, um relato, ele pode ser em formato de artigo ou pode ser um artigo baseado na experiência que a gente teve? É um relato em formato de artigo mesmo. Então, de qualquer forma, tem que relatar as experiências que aconteceram. Porque, na verdade, o relato de experiência, da maneira que eu estou propondo aqui para vocês, ele é um artigo. Só que ele é um artigo que descreve uma experiência, no caso aí, da sala de aula. Mas ele tem a mesma questão da discussão, fundamentação bibliográfica, fundamentação teórica, né? Suas partes lá bem divididas em relação à metodologia, conclusão. Então, de certa forma, ele é um artigo mais baseado nessa experiência aí. É isso que é o relato de experiência. Ok. Obrigado, professor. Ok? Ok, obrigado. Alexandre Brito, também queria colocar mais alguma coisa aí? Pessoal, eu não vou ligar a câmera não, que eu estou em um ambiente aqui um pouco confuso. Sobre o prazo, é muito difícil da gente conseguir prorrogar, porque essa é a última disciplina, entendeu? Então, assim, chegou dia 29, 30, a gente já tem que fechar as notas para partir para a recuperação. Então, assim, é difícil de prorrogar porque realmente não dá. Vocês viram que durante o curso, né, a boa vontade em fazer esse tipo de adaptação nós sempre tivemos. Eu mandei uma sugestão para o WhatsApp do professor Johnny, eu acho que ele vai dar uma olhadinha ali e avaliar se ele acha que é possível fazer, que talvez ajude um pouco. Sobre o relato de experiência, eu queria só complementar, assim, quando você vai não vamos pensar numa revista, não, vamos pensar no congresso. Quando você vai em um congresso, tem 2 tipos de trabalho que você pode submeter. Você pode submeter um artigo científico, que eu acho que é esse que a maioria de vocês está na cabeça, e o relato de experiência. O que é o relato de experiência? É pegar uma experiência que vocês já fizeram. Então, por exemplo, acho que foi o Amarildo aí citou o jogo do discos, entendeu? E vai descrever a aplicação do jogo do disco, que vocês já fizeram a aplicação, foi feito anteriormente. Vocês só vão agora descrever. Então, vai pegar a introdução e falar um pouco sobre o jogo do disco, que é um jogo criado fala o nome do autor que criou, como que é esse jogo, onde que ele já foi usado, se foi só no Brasil, se foi em outro lugar. Vai dar um contexto, entendeu? Falando sobre o experimento, de onde ele surgiu, onde que ele foi utilizado, onde que ele foi proposto, essas coisas. Na metodologia, vocês vão descrever... John vai fazer isso, né, John, nos próximos webinários? Sim, eu vou trazer pegar um relato aqui e escolher para a gente... Isso. Mas eu só quero assim, para eles terem uma ideia inicial. Uhum. Me desculpe, viu, John? Me dá licença para isso. Mete bronca aí. Beleza. Na metodologia, vocês só vão explicar como foi feita a aplicação. A aplicação foi feita numa sala do 8º ano, de uma escola pública estadual, tal. Foi proposto que os alunos fizessem isso. É relatar como foi a aplicação, entendeu? E, por último, ali os resultados. Eu falei de forma simples, Johnny vai complementar com objetivos, com outras coisas. Mas, assim, para vocês começarem daqui para a semana que vem, escolhe qual atividade que vocês já aplicaram, escolhe uma. Depois de escolher, já bola um pouquinho ali, o que você não vai ter que falar sobre o experimento? Então, vai na internet, procura artigo, da onde que é esse experimento, quem inventou, para dar um contexto para colocar na introdução, que aí você já está aproveitando essa primeira semana, tá bom?
E o tempo, pessoal, assim, dá para fazer. Eu vou ter que fazer um relato de hoje para sábado, né? Um relato menor de 3 páginas, mas eu só tenho 3 dias. E sai. Dá para fazer assim. Então, vocês vão ter aí 30 dias, mais de 30, né? Livros terei que ler e comprar? Então, Alexandre, você consegue achar muita coisa online também, dá uma olhada. Hoje em dia tem muito livro publicado também de forma digital. De repente você consiga alguma coisa. Alguém tem mais alguma colocação? Durante o próximo webinar eu vou tentar pegar um texto aí, dar uma destrinchada com vocês, ler um pouco, comentar um pouco, citar alguns pontos, e aí a gente vai comentando um pouco mais. Mas é bom já vocês já tentarem começar a bolar as ideias aí, começar. Eu não acho o prazo ruim, mas se vacilar um pouquinho, passa rápido também, né? Mais alguma coisa, gente? Então, desde já agradeço a participação de todos aí. Desejo a vocês uma boa semana, uma boa noite aí. E que vocês tenham um bom estudo aí. Já está disponível lá no fórum sobre o que a gente discutiu um pouco aqui hoje. E vejo vocês na próxima semana.